Isso. Meu pastor aí, ó. Ô pastor, Você seja bem-vindo. se apresenta pra ele aí, pastor. Eu sou o pastor Sandro Medeiros, pastor aqui na Igreja Batista de Santa Mônica. Seja bem-vindo entre nós.
prestarmos ao Senhor, como dizemos, a Ele a glória para sempre. Amém. E não é à toa que Ele nos chama para juntos entoarmos louvor ao seu nome, juntos podermos prestar um culto que vem de coração e não somente de meras palavras. E por isso o Senhor nos chama para adorarmos de fato Ele em verdade, em espírito e em verdade. Que a gente possa então nessa noite prestar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto diante desse tema que é observar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bom, sejam bem-vindos todos os nossos visitantes, todos também que já são membros desta igreja, e que hoje a gente possa observar que os milagres do Senhor descritos nas Escrituras e que nós observamos são tão grandiosos e tão maravilhosos que nos fazem estar hoje aqui com o coração humilde para prestar um culto a Ele. E não é diferente então em vermos que Ele atua maravilhosamente bem em nossas vidas por ter nos dado mais essa oportunidade. Então, as comunicações da nossa igreja, visando tudo que a gente já tem colocado ao Senhor, tem chamado a gente a um trabalho missionário e a um trabalho para prestar culto ao Senhor. Por isso, a irmã Fernanda, quero convidá-la aqui para estar falando sobre um bazar que vai trazer recursos para a MCM, que também é uma organização missionária. Sejam bem-vindos. Amém. Sejam bem-vindos aqui entre nós. Bonito igual eu. No próximo sábado, nós teremos um bazar, que está na responsabilidade da MCM. Será aqui na igreja, de 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Teremos peças a partir de R$2 e ainda também estamos aceitando doações. Eu vou estar aqui na igreja na terça-feira pela manhã. Então, os irmãos que tiverem, que puderem e que quiserem doar, podem estar trazendo ainda doações. A gente está precisando de roupas masculinas, de criança. Então, na terça-feira de manhã é o dia que a gente vai ter, para ainda estar recebendo. Ação Logo social mais da à igreja. tarde a gente já vai estar organizando. E na quinta-feira, às 19h30, nós teremos o culto na casa da irmã Dirley. Geralmente, nas quintas-feiras, é a reunião dos homens e mulheres, mas nesta quinta a gente vai estar indo ali na casa da irmã Dirley para estar cultuando. Os irmãos que sabem já podem estar indo direto, os que não sabem podem se encontrar aqui na igreja às 19 horas, que aí nós estaremos indo todos juntos. Amém. Então todas as irmãs conhecem aqui a localização da igreja e partindo da igreja irão para a casa da irmã de Deus. E irmãos. E irmãos também. Então, as nossas comunicações rotineiras, elas já são avisadas nos grupos, já são transmitidas para cada líder do seu departamento, mas aqueles que tiverem dúvidas e os visitantes também que se interessarem em participar, seja das organizações missionárias, ou seja também de algum culto como esse que acontecerá na casa da irmã Dirley, pode estar entrando em contato ou com o pastor, ou com a irmã Fernanda, que é líder da MCM, ou com qualquer um que esteja preparado para receber e dar essas informações. Então, também temos outra comunicação, essa comunicação que é extraordinária, comunicação de que teremos um retiro esse ano dos jovens, da juventude batista aqui em Santa Mônica, e é um convite também para aqueles que podem nos ajudar a arrecadar fundos, para que a gente possa estar nesse retiro com a menor quantidade de custos possíveis para aqueles que não conseguem pagar toda a entrada poderem também participar. Você que pode estar ofertando, você que não sentir no seu coração que está doando, seja R$2, R$10, o que for, mas você pode ofertar ou no gasofilácio ou colocar
também o dinheiro diretamente aí do Pix da igreja e colocar no final com um centavo, né, separado em vírgula. Né? Então, esse retiro também tem a intenção de, antes do carnaval, separar a juventude para ter um momento com Deus, para aprender mais a sua palavra, mas também para uma confraternização. Então, vamos estar intercedendo ao nosso Senhor, orando mais uma vez, agradecendo a Ele por mais um dia poder estar aqui na sua presença. Eu quero convidar então a irmã Silvana, que ela possa estar fazendo essa oração. Só uma acrescentar disso aí. Eu senti no coração especificamente de orar por esse acampamento e pelos jovens dessa igreja. Todas as sextas-feiras até lá eu estarei aqui dentro do templo orando, só orando, não tem hora, eu vou orar o tempo que Deus quiser. Quem quiser fazer isso, eu vou estar aqui a partir de 8 horas. Isso é uma coisa particular enquanto pastor, mas deixa Deus ver quem quer orar junto sobre isso. Nós só vamos orar. Ah, pastor, só tem meia hora. Você entra, ora meia hora, vai embora. Se eu for orar mais, eu fico. Ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, quero te agradecer, Senhor, por este tudo. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que a Tua presença, Senhor, possa ser constante em nossa vida. Que a gente saia daqui edificados com a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado em todo o tempo. Em Teu nome, Jesus, que eu te agradeço. Amém. Passo a palavra então ao Ministério do Louvor para estar entoando o hino 52 do HCC, Grandioso és Tu. Família. Adeus. Adilson? Ministério do Louvor. Vamos colocar de pé, vamos? Isso é Deus falando. Bem bonito. Isso é Deus falando. Porque ela se é louco, né? Vem
ler a Bíblia agora, fazer uma leitura bíblica que se encontra em Salmo 77, 14. Tu és, ó Deus, que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a força entre os povos. Nós cantamos, grandioso és tu, e os Salmos, como toda a Bíblia, afirma a glória de Deus, afirma que Ele de fato é grandioso e que Ele é dono, não somente das nossas vidas, mas soberano sobre todo o universo. Vamos cantar então mais um hino, mas para falar das suas maravilhas, maravilhas divinas, hino 7 do cantor cristão. Maravilha, a graça de Jesus. Ligue e deixe. E som. Tava faltando um som. É assim. Amém. O Senhor então tem escrito na sua história as suas maravilhas, e nessa letra, se observarmos, ele conta que ele é exaltado por essas maravilhas, que nós bem alto cantamos que ele é a fonte de eterno poder. Então, vamos fazer mais uma oração exaltando o nosso Deus. Gostaria de chamar o pastor para fazer essa oração, e a palavra estará depois com o Ministério de Louvor. Oremos. Pai querido, nessa hora, mais uma vez, buscamos a Tua presença, Te louvando, Te engrandecendo o Teu nome, como estamos fazendo, mas também, Senhor, intercedendo pelas vidas que aqui estão, pelas famílias que aqui estão, pelas aflições dessa vida, que o Senhor venha com alegria no coração de cada um,
com motivação necessária de continuar, de se levantar, de se alimentar do Senhor nessa noite, se fortalecer para cada labuta do porvir. E que o Senhor esteja derramando, Senhor, Teu Espírito Santo sobre cada vida, cada coração, e convencendo através da Tua palavra, mas também derramando a paz que excede todo entendimento. Transforma as nossas vidas, Senhor. Alcança Teu povo. Avança, Senhor, no meio de nós e através das nossas vidas. Nós também dizemos aqui: eis-nos aqui, Senhor. Usa essa igreja, usa cada membro, cada ministério, o Ministério de Jovens que está nesse momento dirigindo esse culto. Que o Senhor abençoe a vida dos nossos líderes, que o Senhor os guarde, os encoraje, os levante. Tanto Zé Fábio como José possam ser protegidos pela Tua mão forte, para que essa juventude possa se entregar a Jesus e possa reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador, e Ele é a maior motivação para a nossa vida, que possamos viver para Ele, tudo para Ele. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar exaltando o nome do Senhor, entendendo que Ele é grandioso, que Ele faz maravilha, que Ele é o Deus do impossível, que operou sinais, que continua operando na vida daqueles que creem, que exaltam, que buscam a Sua presença espírita e verdade. Amém? Nós vamos cantar a música Ele exaltado nessa hora. com o serviço das suas ofertas, puder fazer assim nessa hora.
Lembrando que é sempre um momento para os membros da nossa igreja, mas você, como nosso visitante, se quiser fazer, pode ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poderoso Deus.
vida eternamente. Nós continuamos, ó Deus, acreditando nos teus milagres, naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor ainda vai fazer, Deus, no meio do teu servo e no meio do teu povo. Eu peço a Deus que o teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações esse dia. Que nós possamos sair daqui muito mais cheios da tua presença e da forma que continue, ó Deus, a falar, ó Deus, a cada coração. Se porventura, Deus, entrou alguém ainda aqui que não te aceitou como Salvador de suas vidas, que essa noite, Deus, possa ser uma noite aceitável. Que as pessoas possam ter um encontro de salvação com o Senhor. Usa o teu servo na administração da palavra. Que nada possa vir dele, mas que possa vir tudo do Senhor, do teu coração para nossas vidas. Obrigado por tudo. Fique com outras partes desse grupo, dessa hora. E eu oro assim, e eu peço o perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom. Vamos então fazer mais uma leitura bíblica que se encontra em Mateus 19, 26. Todos juntos? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Acabamos de cantar ao Deus do impossível, e esse versículo também afirma a mesma coisa, que Deus é um Deus do impossível. Ao que o homem não pode fazer, Deus age. Ao que o homem não consegue fazer, Deus é capaz de transformar. Foi esse o tema do culto que entoamos até agora, é o Deus que se revela progressivamente na história da humanidade, através da natureza e também através da sua palavra. Eu gostaria agora de chamar o irmão Adilson, também parte da família missionária, para a inspiração musical, e também o pastor Jorge, correto? Irão fazer Parte munamista. E os munamistas no geral. Sim. Os munamistas no geral, Agora chegou a hora do álbum. com essa inspiração. Chegou a hora do meu pai, né? Mas tem que pegar ele pelo braço e puxar pra cá. Vilma atrás dele aí, Vilma. Então, após a inspiração musical, a palavra já vai estar com o pastor Jorge. Tudo bem, pastor? Após a inspiração musical, a palavra está com o pregador dessa noite, pastor Jorge. Graça e paz, amados. Amém? Irmãos, como nós vamos ter uma participação musical aqui, e ela é pelos munamistas e familiares, eu gostaria de convidar todos os munamistas aqui na frente nesse momento. Todos os munamistas que estão aqui presentes. A Lídia, esse é o irmão Osvaldo, nosso pedreiro lá do Munami, esse é o irmão Aldo, nosso cozinheiro, essa irmã Lídia, que é do evangelismo, o irmão Divino, né, que também é do evangelismo. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o Munami, o Mutirão Nacional Missionário, ele acontece todos os anos, de 1 a 12 de outubro. E esse ano será em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós já estamos assim, nosso coração ardendo e orando por aquele lugar. E quem sabe, né, pastor? Vamos ter mais munamistas aqui desta igreja lá. Eu sou o coordenador do evangelismo, o Modilson é o coordenador de música, o nosso maestro lá do Munami. Então, nós temos a alegria de ter um reencontro aqui com as famílias. Nós vamos louvar ao Senhor com a participação das irmãs agora. Obrigado, Malídia. Deus abençoe. Modo, se quiser cantar, canta demais, senão vai fazer mímica.
Tem mais? Tem mais? Mais um aí pra nós, gente. Vamos ficar firme aqui. Isso aí é irmão Adilson, regente do nosso mutirão nacional. Ok. Tá bom? Ele 417. Deu tilt aqui. Vamos começar. Até que então, também somos na missa, mano, José. O negócio é isso. O quê? Nós também somos na missa, tem que parecer, né? Queridos, eu trago um abraço fraternal da Igreja Batista Memorial de Cacoal, estado de Rondônia, para os irmãos aqui nessa noite. E é uma alegria estar aqui. Fiz boas amizades através do Nami e agora também com os irmãos.
Já fiz uma amizade com o pastor Sandro, né? Já almoçamos juntos hoje e tem sido uma bênção. Sempre que eu posso, eu venho para cá. Eu gostei muito do Espírito Santo, pastor. Gostei muito daqui. E quando eu chego aqui, piso aqui nesse lugar, parece que eu já estou em casa aqui também. Com alegria. Então, meus amados irmãos, nós vamos agora para a palavra do nosso Deus. E eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu vou me esforçar aqui, tá? Se não der, os irmãos me perdoam e nós vamos transmitir a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 15. Agradeço também a oportunidade, pastor, confiança de estar aqui usando o seu púlpito, tá? Então, Evangelho de João, no capítulo 6. Os que acharam, digam amém? Amém. Vamos ler. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar, e assentou-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, partiu, e pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Muito obrigado, irmão Laércio. Você está sentindo falta, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra, Senhor. Fale conosco nessa noite. Abre os nossos corações, nossos ouvidos. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de um dos maiores milagres, podemos dizer assim, tão conhecido, e era também um momento muito intenso do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava pregando por todos os lugares, ele estava curando os enfermos, ele estava realizando maravilhas, sinais. O Evangelho de João fala de sinais que eram sinais que apontavam para o Messias, para o reconhecimento de Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. E Jesus aqui no Evangelho de João faz primeiramente um sinal ali quando ele transforma água em vinho. Depois ele cura um paralítico ali no tanque de Betesda, multiplica esses pães e peixes, ele anda por sobre o mar, ele cura um cego de nascença, ele ressuscita Lázaro. São vários sinais do Evangelho de João que apontam para Jesus como Filho de Deus.
E o texto nos fala que nesse momento bem tenso do ministério de Jesus, a sua fama tinha crescido muito, porque ele estava crescendo e ele estava se tornando muito conhecido, de tal forma que uma grande multidão sempre o acompanhava. E aqui nesse momento é referido à festa da Páscoa, que estava próxima, porque muita gente de muitos lugares ia para Jerusalém, de forma que aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. E Jesus então, querendo ter assim um momento a sós, um lugar mais deserto para os seus discípulos, ele vai para o outro lado do mar, ali da Galileia, ali em Tiberíades, deixa Cafarnaum e vai para lá, e ele senta a um monte e os seus discípulos estão com ele, mas de repente ele levanta os seus olhos e vê uma grande multidão, e aí ele pergunta para os seus discípulos: onde compraremos pão para tanta gente, para essa grande multidão? E aí então Felipe diz que 200 denários de pão não seria suficiente, porque era uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então alguns que estudam essa área diz que sempre onde havia algum homem, havia uma mulher e havia algumas crianças, e então esse número pode passar até de 10.000 pessoas que estavam ali naquele lugar deserto. E Jesus então provoca os seus discípulos, dizendo que eles deveriam alimentar, dar de comer aquela multidão. E então ele fala que 200 denários, esses denários, 200 denários seria aproximadamente 8 meses de trabalho de um trabalhador, cerca de aproximadamente 15 mil reais, mais ou menos nos dias de hoje. Foi uma palavra que o discípulo disse que seria impossível comprar pão para aquela grande multidão. E então eles encontram ali no meio daquela multidão um menino. O texto fala de um rapaz, mas na verdade um menino, talvez um adolescente, que tinha 5 pães e tinha 2 peixinhos. Esses 5 pães e os 2 peixinhos era o lanchinho dele, 5 pãezinhos pequenos e 2 peixinhos secos que eles guardavam. Era um lanche caracterizado para uma pessoa pobre naquele momento. E então o Senhor Jesus pede para trazer, eles trazem aquele menino se encontra com Jesus. Jesus toma aqueles pães e peixes e manda aquele povo se assentar, e naquele momento ele ora ao Senhor, ao Pai, e distribui aos discípulos, os discípulos daquela multidão, de tal forma que todos comeram e sobraram 12 cestos cheios, que ele manda recolher para que nada se perca. E é interessante que logo em seguida, logo depois do milagre, acontece que aquelas pessoas ficaram maravilhadas e reconheceram que Jesus era um profeta. Porém, eles quiseram pegar Jesus para transformá-lo em rei. E Jesus, sabendo disso, retirou-se para o monte, ficou ali até a noite, e os seus discípulos entraram no mar. Queridos irmãos, nessa noite eu quero falar sobre algumas lições desse milagre da multiplicação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus olha para aquela multidão e ele sente amor por aquela multidão, e ele vê as necessidades daquela multidão, e ele sabe que aquela multidão ela tinha necessidades. Aquela multidão tinha necessidades físicas e espirituais, e era uma obrigação dele, dos discípulos, alimentar aquela multidão. Irmãos, olhando aqui para esse contexto, essa realidade aqui de Guarapari, não conheço muito a fundo a cultura, estou conhecendo agora, mas sei que essa cidade é famosa no Brasil inteiro por ser uma cidade de turismo, por aqui ter muitas pessoas que vão e vêm, e alguns ficam aqui, e andando nas beiras dessas praias, e na cidade a gente percebe
que há também uma grande multidão faminta, que necessita ser alimentada, não só fisicamente, mas muito mais espiritualmente. E é uma responsabilidade dos discípulos de hoje de cuidar desse povo, de acolher esse povo, de fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente pensa assim: é tanta coisa para fazer, como eu posso fazer? Mas Jesus fez, Jesus realizou um milagre, e nós também podemos fazer nos dias de hoje. Outra lição que nós podemos destacar aqui nesse texto é que a presença de um menino, porque no meio de uma grande multidão, apenas um menino, quem sabe um adolescente, tinha 5 pães e 2 peixinhos. E essa história assim, é muito interessante, é muito surpreendente para os discípulos, porque os discípulos trazem aquele menino com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e eu creio que eles ficaram totalmente surpreendidos, talvez incrédulos também. E o menino, com aquela alegria de menino, entusiasmado, ele leva ali o seu lanchinho, entrega para Jesus, e Jesus realiza um grande milagre. Irmãos, a presença desse menino significa que Jesus pode usar qualquer um de nós. Esse menino é um improvável diante de Deus, mas Jesus usou aquele lanchinho daquele menino para alimentar uma multidão. A presença desse menino também faz com que nós olhemos para as crianças que estão ao nosso redor, para os adolescentes que estão ao nosso redor, que estão no nosso meio. Muitas vezes, irmãos, a gente não estamos dando o valor devido, a atenção devida para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens. Eu vi o pastor aqui orando, fazendo uma campanha de oração pelos jovens, pelo retiro. Maravilhoso isso, meus amados irmãos. Mas o Senhor Jesus sempre disse: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Certa vez Jesus pega uma criança, coloca no meio ali dos discípulos e diz: quem não se tornar como esse menino não pode ver o reino dos céus. Então nós precisamos mais do que nunca nesse tempo ter um olhar de amor, de valorização, de compaixão por essas crianças que estão em nosso redor. Lá na convenção de Fortaleza, o pastor pregou sobre o elo de gerações, e ele disse que na igreja dele, lá antigamente, tinha as crianças que sentavam no banco e chegavam aquelas pessoas mais adultas, e o introdutor ia lá, tirava aquela criança, tirava aquele adolescente para colocar no adulto, que chegava atrasado no culto. Então, isso demonstrava lá a falta de consideração, por entender que a criança ela pode ficar em qualquer lugar. E não é assim. A criança precisa ser amada, precisa ser valorizada. Mas eu quero destacar aqui também uma outra lição para nossas vidas neste momento. É quando o Senhor Jesus recebe aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, e ele olha para aquela multidão, e eu fico imaginando, irmãos, aquela multidão ali, uns correndo para cá, crianças correndo para lá, e aquele converseiro. E a primeira coisa que Jesus faz é mandar aquele povo se assentar. Ele organiza aquela multidão, e eles se assentam. O Evangelho de Marcos nos diz que eles se assentam em números de 50, em números de 100, tudo organizado naquela relva, porque era certamente um momento de primavera, havia muita relva verde, eles se assentam organizadamente. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo muito agitado nos dias de hoje. É muito corre-corre, daqui para lá, de lá para cá. Muitas vezes na nossa vida particular, nós não estamos encontrando tempo
para a gente assentar, para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente ouvir a voz de Deus. E às vezes também na nossa família já não estamos tendo mais tempo. Quem sabe de sentar ali com a família, com os filhos, para meditar na palavra, para fazer um culto, para ouvir a voz de Deus. E às vezes até mesmo como igreja. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas, mas a gente não tem tido assim uma oportunidade para a gente se assentar, para a gente meditar, para a gente perguntar o que Deus quer fazer conosco, qual o milagre que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Eu quero dizer para você que Deus continua fazendo milagre todos os dias, amém? Amém. Meu querido, minha querida, a nossa vida hoje, tudo que nós estamos fazendo, provavelmente, se nós estamos vivendo a vida com Deus, é resultado de oração, das orações que nós temos orado, a oração da igreja por nós, a oração dos nossos pais por nós. Nós vivemos um resultado de oração, nós andamos pela graça de Deus, nós somos livrados todos os dias Deus, o Senhor prepara um novo dia para que a gente possa desfrutar e viver. Irmãos, uma coisa é necessária. O Senhor Jesus disse para Marta, que estava ansiosa com muitas coisas, e Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para estar ali diante dele. Então nós precisamos, amados, nos assentar e ouvir a voz do Senhor, e Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai dar um discernimento, uma direção para a sua vida, Ele vai falar ao seu coração, mas nós precisamos nos assentar. E finalmente, uma última lição que eu quero deixar aqui nessa noite, desse milagre da multiplicação, é que Jesus é maior do que o milagre da multiplicação. Amém? Amém. Normalmente a gente, quando vê um milagre acontecendo, quando a gente olha para esses milagres de Jesus na Bíblia, então a gente muitas vezes foca muito nos milagres de Jesus, mas a gente se esquece de olhar para o autor desse milagre, o propósito de Jesus para este milagre. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela multidão. Aquela multidão não entendeu o propósito daquele milagre da multiplicação. E os homens ali ficaram maravilhados, e eles disseram: este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles pensaram em Jesus como um profeta que viria e libertaria eles da escravidão do Império Romano, e eles têm uma liberdade política. E eles então correram para agarrar a Jesus, para transformar Jesus em um rei. E a sequência do texto aqui vai nos informar que o Senhor Jesus, sabendo disso, no versículo 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E os discípulos do Senhor Jesus ficaram ali por algum tempo ainda. O Senhor Jesus havia dito a eles que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E Jesus continua ali até a tarde, despedindo aquela multidão. Depois ele sobe a um monte e ele fica lá até altas horas da noite. E os discípulos vai adiante por algum tempo no mar, e já está a noite, e começam a soprar ventos contrários, tempestade começa a levantar, e aí Jesus desce daquele monte
e vai de encontro com os discípulos que estavam em dificuldades. E quando os discípulos veem Jesus, eles ficam ainda atemorizados. E Jesus vai ao encontro deles. Pedro anda sobre as águas. E mais uma vez eles reconhecem que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, os seus discípulos ali. E Jesus então vai para o outro lado. Mas a multidão, ela estava querendo estar com Jesus. E eles descobrem uma maneira de ir para lá também. E quando Jesus está lá, eles chegam e dizem: Senhor, nós te procuramos e tal. E o Senhor Jesus, naquele momento, começa a confrontar a eles, dizendo: vocês estão me procurando não por causa dos sinais, os sinais que apontam para crer em quem eu sou, mas vocês estão me procurando por causa do pão, por causa dos milagres, por causa das coisas deste mundo imateriais. E aí Jesus começa a falar um discurso assim, bem profundo, confrontar realmente eles, dizendo que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo. E então, naquele momento, muita daquela multidão, eles começam a abandonar Jesus. E Jesus vai até os seus discípulos e disse: e vocês? Vocês não querem também se retirar? E Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, Jesus é muito maior do que qualquer milagre que a gente possa receber dele. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o pão da vida, ele é o Senhor, é aquele que desceu do céu para morrer numa cruz, para nos dar a vida eterna. Eu quero terminar contando uma história. Nós falamos sobre o menino aqui. Conta-se uma história, e essa história foi real, aconteceu nos Estados Unidos, de uma criança de 6 anos de idade que contraiu um câncer, e ela estava internada num hospital, e é um câncer praticamente que seria incurável. E a mãe estava ali com aquele filho, e olhando para ele deitado ali, fazendo aquelas sessões de quimioterapia, muito fraquinho. Mas ela chega ali, diante daquele menino, e pergunta para ele: meu filho, o que você gostaria de ser quando você crescer? E meu filho prontamente responde: mamãe, eu quero ser um bombeiro. E aí ela sai para um cantinho e chora, e ela pensa o que ela poderia fazer para realizar o sonho do seu filho antes que ele morra. Então ela tem uma ideia. Ela vai até o quartel de bombeiros daquela cidade, pede licença e entra até a mesa do comandante do quartel e disse para ele: olha, conta a história do filho. E ela diz assim: o senhor poderia fazer alguma coisa? Será que o senhor poderia enviar lá pelo menos um soldado bombeiro para estar lá diante dele, para alegrar o coração do meu filho? O senhor poderia fazer isso? E o comandante responde assim: eu posso fazer mais do que isso. Vamos fazer o seguinte: traga aqui o seu filho. Ele vai passar um dia inteiro aqui conosco. Me dá o número da roupa dele, da calça, da camisa, do paletózinho amarelo, da boina, e
eu vou fazer um uniforme para ele, vou mandar fazer, ele vai ter um dia de soldado bombeiro aqui no quartel. E assim a mãe fez, combinou lá no hospital, e aquela criança chegou lá, e ele foi já recebido pelo batalhão, e disse: olha, soldado, você é um bombeiro aqui, você vai nas ocorrências conosco. E aí, quando surgiu uma ocorrência que ia a ambulância com os paramédicos, ele ia lá junto com os paramédicos. Quando surgia um incêndio, ele ia lá com aquele carro de incêndio, sempre ele ali, um dos primeiros ali. E ele, todas as ocorrências, ele ia nos veículos ali e fazendo realmente um papel de bombeiro. E aí, no final do dia, levou ele lá novamente. E aquele menino, com aquele ato, ele ficou saudável. Ele viveu ainda mais 3 vezes. Mas chegou um momento em que a sua enfermidade se agravou e ele já praticamente não conseguia falar. E o médico disse assim: olha, chama os parentes, porque de hoje não passa. E ela então ficou muito triste, né? E aquela criança não parava de chamar aquele soldado bombeiro, aquele comandante, ele sabia o nome dele. E a mãe disse assim: é o último dia dele, vou novamente lá falar com o comandante. Chegou lá o comandante e disse assim: olha, é o último dia de vida do meu filho. Será que o senhor está chamando todo momento pelos bombeiros? Será que o senhor não poderia ir lá, ou então mandar ali alguns soldados? E aí ele disse assim: eu posso fazer muito mais. Combina lá no hospital, que lá vai ter uma sensação de incêndio, e deixa a porta do quarto dele aberta, deixa a janela aberta, e deixa tudo combinado. No horário tal, nós vamos lá. E assim ela fez, deixou a janela aberta, e aí naquele momento fecharam aquela quadra toda ali do hospital, e aquelas sirenes do bombeiro chegou, e eles jogaram aquela escada ali por cima daquela janela onde ele estava, e os soldados dos bombeiros subiram naquela escada e desceram lá diante dele, todo aquele pelotão daquele quartel de bombeiros estava lá, encheu o hospital, encheu o quarto do menino, e o capitão, o comandante, chegou diante dele e disse assim: soldado, por que você está aí, soldado? O menino já não conseguindo mais falar direito, e o menino olha para ele com a vozinha trêmula e disse assim: mas é verdade mesmo? Eu sou um soldado, eu sou o primeiro. Você é um dos melhores, um dos mais destacados. E aquela criança, naquele momento, fechou os olhos e morreu. Meu querido irmão, minha querida irmã, igreja, se coloque no lugar desse menino. E esse capitão é o Senhor, o nosso Deus. E às vezes você chega para esse nosso Deus, que está no controle, no comando da nossa vida, e você às vezes chega para Ele e diz assim: Senhor, eu preciso disso. Será que o Senhor pode fazer isso para mim? E o Senhor vai dizer para você: eu posso fazer muito mais do que isso para você. Mas Senhor, será que eu sou mesmo o seu filho? E Ele vai dizer: você é um dos melhores. Você foi chamado, você foi escolhido no meio de uma multidão gigantesca. Então, meus queridos irmãos, a presença daquele menino com aquele lanchinho, ele jamais imaginou, ninguém imaginou que aquele lanchinho dele poderia alimentar aquela tão grandiosa multidão. Talvez você pense que é tão pequeno e tem tão pouco. Coloque o pouco que você
você tem nas mãos do Senhor e Ele vai multiplicar. Amém? Amém. E Ele tem maravilhas para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor. Amém. Obrigado, gente. Vamos encerrar agora. Encerrar nosso culto. Obrigado, Mantão. Amanhã, a partir das 4, que nós estaremos juntos. Antes de orarmos e agradecermos essa palavra, Vamos esperar eu a quero oração. agradecer a Deus, juntamente com a igreja. Hoje, nossa irmã Nádia está retornando do milagre de Deus, sustentando e recuperando ela. Hoje é o primeiro culto desse retorno dela, que muito nos alegrou, e ela está ali, firme, não tão firme, mas está ali. E graças a Deus, devemos continuar em oração por ela, pela recuperação dela, mas Deus já tem operado. Louvado seja o Senhor por isso. Então, ela não me pediu, mas eu quero agradecer como pastor as visitas que foram feitas, as orações que foram colocadas, as mulheres que oraram, os homens que oraram, os jovens que oraram, por essa igreja que se orou. Nas terças-feiras de manhã, aqueles que vieram, os nomes, às vezes que a gente colocou o nome dela, em culto, e eu tenho certeza que isso foi resposta de oração para sustentar ela, que não foram momentos fáceis. Mas Deus não só trouxe a nossa irmã de volta restaurada, mas ela está aqui hoje para celebrar isso. Muito obrigado ao Senhor pela essa recuperação e a essa igreja por nós termos essa postura de cada um que está orando em relação a isso. Vamos continuar avançando em oração. Por isso eu quero reforçar sobre terça-feira de manhã os nossos momentos de oração aqui, que tem sido em números poucos, mas com a presença do Senhor tem sido grandiosa e as respostas. Quero agradecer também às mulheres